Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, então, no dia 26 de julho de 2021, né, é uma atividade síncrona com a apresentação de dois textos na disciplina Teoria e Método. Então, dentre vários textos que eu propus como seminários, né, textos que têm uma relação com categorias da geografia, território, espaço, paisagem, região e outras que a gente poderia rolar, né? Nas apresentações agora hoje, né? Ana Carolina, Elaine e Gabriela escolheram apresentar o texto A Geopolítica do Capitalismo. É um capítulo do livro A Produção Capitalista do Espaço, do David Harvey. É interessante que a gente tem duas apresentações de temas, vamos dizer, da geografia, bem diferentes, né? Amanda, a Maria Helena, Fábio e Renan, vocês vão apresentar, né, um capítulo do livro do Marcelo Lopes de Souza, que fala sobre paisagem, que faz um apanhado do conceito de paisagem na geografia, né? Eu falei lá atrás, uma questão que eu prefiro dizer mais como categorias, né? Mas também, ao mesmo tempo, né, tem algumas discussões assim mais na literatura da geografia que tentam não entrar tanto assim nessa polêmica, né? Então a gente pode dizer assim que esses grandes temas da geografia que estão relacionados com esses conceitos, categorias, enfim, com os quais a gente trabalha, né? Relembrando que o objetivo da disciplina é a gente ter a ideia de que para trabalhar com qualquer área que seja, enfim, para trabalhar com geografia é muito importante a gente ter referenciais teóricos e metodológicos, ou seja, a metodologia no sentido de que do caminho, né, teórico que a gente faz para abordar um objeto. Claro que aqui, o quando nós abordamos um objeto foi quando a gente falou da formação territorial do Brasil. Aqui, essa segunda parte da disciplina são textos mais teóricos. Então, a gente, assim, nós vamos abrir então espaço, né, para essas duas apresentações. Eu sugeri, né, e repito aqui a ideia de uma apresentação em torno de 20 a 30 minutos, tá? Eu aviso aí se tiver um excesso de tempo. Depois disso, assim, a gente faz uma rodada de perguntas, de questões, de comentários e apresenta o segundo texto que faz a mesma coisa, tá? Comentários, questões, etc. Então, quem começa a apresentação, né? Ana Caroline, Elaine e Gabriela. Por favor, vocês fiquem à vontade, tanto para projetar o que vocês quiserem aqui na tela, etc., né? Aqui no vídeo, na exibição. E depois, claro, eu coloco da gravação lá no Moodle, tá bom? Primeiramente, boa noite, né, pessoal, a todos e todas. Vamos lá projetar aqui. Só me dá um ok se vocês estão vendo a tela, tudo certinho. Então, começando, Ana. Sim. Sim, deu certo. Né? Vou esperar aqui carregar o slide. Voltando, né? Boa noite novamente a todos. O nosso trabalho ali, como o professor falou, é sobre o capítulo A Geopolítica do Capitalismo, do David Harvey. Basicamente é o capítulo em que ele vai discutir, né, a circulação do capital no espaço. Iniciando, né, a discussão, ele traz ali a tese de que a circulação do capital é o meio que sustenta, né, o sistema capitalista. Sem a circulação do capital, o sistema não existiria, né, não teria como se sustentar. Inclusive, o capital tem um jeito, né, de circular e por conta desse jeito que funciona, né, que o sistema se sustenta. Ele utiliza dessa fórmula gigantesca para explicar essa circulação. Aí eu dei uma resumida nela, né, para ficar mais fácil do nosso entendimento, que é basicamente a circulação ela começa a partir de um capital de investimento, né, uma moeda ali que vai ser investida para comprar meios de produção e mão de obra. A partir desses meios de produção e mão de obra é criada uma mercadoria e nessa mercadoria é introduzido um valor. Dentro desse valor vai estar incluso ali o capital investido, mais o lucro, né, que obviamente é visado ali pelo capitalista.
A partir disso, ele puxa ali 10 aspectos que ele toma como importante para essa circulação do capital. O primeiro dele, né, a expansão ininterrupta dos valores das mercadorias produzidas, que é basicamente o lucro, né, isso sempre vai ser o foco ali, né, da circulação do capital e do capitalismo. Então, dentro do valor da mercadoria, ali, o crescimento do lucro é importantíssimo. O segundo ponto que ele vai falar ali é da utilização do trabalho vivo na produção. Nessa parte ele comenta, né, bastante de que é muito mais interessante mesmo pessoas trabalhando e sendo pagas com dinheiro, além disso somar ali no valor, né, da mercadoria. Isso também faz ali um giro no mercado, né, se as pessoas recebessem às vezes mercadorias como pagamento, não ia ter essa circulação do capital, né, é de extrema importância um trabalho vivo e ser assalariado. Depois disso ele fala, né, da exploração do trabalho vivo para a obtenção do lucro, de que isso é o que sustenta, né, todo o lucro do capitalismo, é a exploração do trabalho, né, tendo em vista ali, como a gente já sabe, que o trabalhador, ele sempre vai produzir muito mais do que ele vai receber como salário, né, e como uma consequência disso, né, o quarto ponto, de que a circulação do capital se baseia na relação entre as classes, né, porque a partir do momento em que a gente tem uma classe em que compra uma mão de obra, né, ali contrata as pessoas para gerar lucro, né, ter acúmulo de capital e afins, temos o outro lado, né, que são as pessoas que vendem a sua mão de obra para sustento, né, ao contrário do capitalismo, do capitalista, aliás, perdão, que compra a mão, né, apenas para crescimento ali do seu lucro, né, do seu capital. A partir disso também temos ali as lutas trabalhistas como consequência nata da circulação do capital, né, obviamente isso não foi projetado e nem pensado, né, como uma consequência ali pela burguesia, não era o objetivo deles, mas essa relação, né, de capital, trabalho, o que é produzido, né, obviamente gera discussões e as lutas trabalhistas são consequências, né, dessa circulação. O modo de produção capitalista é tecnologicamente dinâmico, né? Nesse ponto, o Harvey toca bastante, né, na questão de como é importante para o capitalismo a tecnologia. Pela própria competição entre os capitalistas, né, porque ainda tem ali o meio tecnológico melhor, que vai acelerar a produção, e o outro ponto, né, é a questão de como a tecnologia traz um controle também, né, sobre o preço da mão de obra para os capitalistas. Então, se antes você precisava de 10 sapateiros para fazer ali a sua produção de sapato, agora uma máquina substitui todos eles, né? Então a gente se depara ali com situações de desemprego tecnológico, né, por conta da tecnologia, salários sendo diminuídos, porque tem uma máquina que vai fazer o que a pessoa até então faria. E a partir desse ponto ali, né, da tecnologia, ele parte para mais né, que é o investimento do capital, investimento em tecnologia é necessário para a manutenção do sistema capitalista, né, então esse investimento seja em moeda, né, capital, ou em força de trabalho, sempre todos os lucros, né, todos não, perdão, mas a boa parte do lucro, né, tudo ali é muito voltado para a manutenção desses investimentos em tecnologia, para a continuação do sistema, né. O oitavo ponto que ele toca é a circulação do capital é instável. Nesse ponto, ele pega bastante na questão de que o capitalismo ele tem uma inclinação crônica, né, para a crise, porque o capital ele desvaloriza, né, ali quando ele vai entrar agora nessa parte, até, né, quando ele vai falar dos excedentes que o capitalismo gera, né, seja excedente de capital, né, ou excedente de mão de obra, né, e esses excedentes, eles precisam ser absorvidos, né, um absorver o outro, e aí é quando gera ali um problema, né, quando eles não se absorvem, que já é o nono ponto, que é a superacumulação, né, que é o conceito ali que ele utiliza para falar, né, quando acontece esse fenômeno desses dois excedentes de capital e mão de obra não se absorverem, e aí eles geram, né, ali uma crise, é uma manifestação da crise do capital, isso. E aí ele parte para o último ponto, que é quando esses excedentes não são absorvidos,
eles são desvalorizados, e como a gente até historicamente sabe, né, nesses momentos em que, por exemplo, crise do café, né, aqui no Brasil, ali, no início ali do século, né, do século XX, as sacas era melhor ser queimadas do que ser vendidas baratas, né, porque não vale a pena para eles só vender ali pelo valor investido. O lucro, como a gente viu ali no primeiro ponto, é o que eles sempre vai ser visado, né, no sistema capitalista. Nessa questão dos excedentes, né, de capital e de força de trabalho, o Harvey ele vai tratar, né, de que o excedente não necessariamente se dá unicamente só na circulação do capital, né, é um processo que também vem historicamente da acumulação primitiva ali de Marx, né, quando ele vai falar ali do início, né, quando poucas pessoas detinham meios e outras pessoas tinham que vender sua mão de obra para poder ter, né, como se sustentar e afins. E isso gerou um excedente de capital histórico, né? Pensa que lá atrás começou e agora está com todo esse capital que gerou um excedente. E o outro ponto que ele vai tocar é também da concentração geográfica, né? Que aí é quando a gente fala da imigração do campo para a cidade e a quantidade de pessoas que num certo meio geográfico ficou concentrado ali, né? E aí um desemprego. Esses excedentes, né, quando ele vai tratar também disso, ele fala de duas questões deles, né, um é muito mais tranquilo de se lidar do que o outro. O excedente do capital, né, a gente consegue reverter um lucro que até então está parado, está em excesso, numa nova fonte de capital, né, num novo investimento. Agora, já o da mão de obra, né, que é o excedente da força de trabalho, o desemprego é uma coisa muito difícil, até porque a gente sabe que o trabalho não é uma mercadoria como qualquer outra, né, que está no controle ali do capitalista, que a gente vai trabalhar com a mão de obra, você trabalha com população, então tem natalidade, tem mortalidade, direitos trabalhistas, né, mulheres entrando para o mercado de trabalho, e isso vai criando excedentes, né, ou falta até de mão de obra, né, dependendo aí da questão de natalidade de um país e afins. E aí, sobre a crise, né, desses dois excedentes ali, quando eles não se absorvem, aquele problema ali da superacumulação, ele trabalha com dois cenários, né, quando esses excedentes não se absorvem. O primeiro, que é quando é muito desproporcional um entre o outro. Então, vamos dizer que o capitalista ele tem um grande excedente de capital, tem dinheiro ali, meio de produção, enfim, para produzir em enorme escala, mas não tem mão de obra o suficiente, né? A mão de obra ali, o excedente da força de trabalho não vai cobrir. Então, nesse caso, um desses excedentes acaba sendo desvalorizado. Aí, provavelmente, seria o do capital, né? Ele tem muito para investir, mas não tem como investir. Então, aí acaba desvalorizando. E o segundo, né, cenário que ele trabalha é quando os excedentes são produzidos durante uma crise. E aí, nesse cenário de crise, né, faz com que ambos sejam desvalorizados. Então, se você tem muita força de trabalho e muito capital, mas você lida com um cenário econômico em crise, não vai adiantar nenhum dos dois. Ambos vão desvalorizar e perder ali até então o valor. E aí ele parte, né, ali para uma solução que não dá muito certo, né, como o Harvey ali, ele defende do início ao fim, de que isso é quase um tapar buraco, varrer para debaixo do tapete, né, que é o que ele chama de deslocamento temporal por intermédio de investimentos a longo prazo, que é basicamente essa situação, né, da superacumulação, que é quando os excedentes, perdão, não se absorvem. E aí, o que o capitalista faz, né, para não desvalorizar, não perder tudo ali? Ele vai transformar esses seus excedentes em investimentos de longo prazo. Isso pode ser investimento, às vezes, em pesquisa, educação, né, que é um ponto que ele toca bastante ali no texto, ou se não, até investimentos de infraestrutura mesmo, né, então, estrada, hospital e afins. E aí ele desloca, né, até então, todo esse seu excedente para um negócio que não vai ser agora, né, não é um lucro, tem em vista, né, que todo o capital trabalha com o tempo, né, tem o dinheiro que é investido e demora um tempo, né, para esse dinheiro investido ser transformado realmente num lucro, né, então eles jogam para esses investimentos de longo prazo, coisa de anos mesmo, e aí a gente trabalha, tem dois problemas, né, também dentro desses investimentos de longo prazo. Que a mão de obra, né, a gente sabe que não é qualificadamente homogênea, então, até então,
você vai ter, vamos dizer, você era um capitalista que tinha uma fábrica de sapato, você tem agora 200 trabalhadores ali, um excedente de mão de obra. Desses 200 trabalhadores, você vai e faz um projeto de, sei lá, pesquisa, né? Coloca aí um investimento em pesquisa. Será que esses 200 trabalhadores vão ter, né, qualificação para trabalhar com pesquisa? Né? Como é que vai ser realojada, né? Como é que vai colocar, como é que você vai formar essas pessoas? E a outra questão, né, que é a realocação também do capital excedente, né, embora é muito mais tranquilo de ser trabalhado do que o da força de trabalho, só que lida com um problema, né, quando o capital até então é a moeda, você tem o dinheiro, você cria um novo investimento e faz rodada ali. Agora, o problema é quando esse capital é uma mercadoria, uma capacidade produtiva, né, porque como que você vai transformar, sei lá, o seu sapato ou as suas formas em sapato em dinheiro? Sendo que é isso que você não está já conseguindo fazer, né? E aí é quando entra o capital fictício dentro disso, que são as hipotecas, ações, dívida pública. Então, até então, quando ele faz esse deslocamento para investimento de longo prazo, né, dos seus excedentes, esse capital fictício, né, então essas ações, essas hipotecas, o que ela faz? Esse lucro que daria resultado ali para o capitalista em, sei lá, 10 anos, ele começa a dar um resultado anual, né? Pessoas entram para investir nesse lucro, pensando, né, no lucro que vai dar, sei lá, daqui a 10 anos. Isso a gente pode pegar, por exemplo, sei lá, a Amazon é um exemplo disso, né? Há 15 anos atrás, as ações eram, sei lá, 15 reais, 15 dólares, né? Hoje em dia, as ações valem milhões, né? É basicamente dentro dessa lógica. Aí, aqui a minha parte finalizei, agora quem vai dar continuação é a Elaine. Boa noite. Eu vou aí dar continuidade na sequência do texto. Começando aí pela criação de uma teoria da geografia histórica do capitalismo. Harvey fala que a questão do espaço da geografia como uma enteada muito desprezada em toda a teoria social. Ana, fecha o microfone, por gentileza. Então só um minutinho que eu vou ter que Tranquilo. voltar ali. Ai, é que você tá projetando, né? Vamos lá. Nessa parte, Harvey fala que autores como Weber, Durkheim e o próprio Marx, eles deram prioridade ao tempo e à história, e quando se tratou do espaço da geografia, ela foi considerada de forma não problemática, ou seja, a dimensão espacial era ignorada. E que essa é uma visão muito insatisfatória, já que no século XX a consolidação e a sobrevivência do capitalismo, ela só se assegurou por conta das transformações espaciais e por estruturas geográficas específicas, como o centro e a periferia, o primeiro e o terceiro mundo. E então Harvey vai falar que as formulações teóricas de Marx, elas foram poderosas em relação ao tempo, mas frágeis em relação ao espaço. E que Lenin inicialmente parecia que iria suprir essa lacuna, quando ele fala das dimensões geográficas, falando aí da exploração de um povo em um lugar por outros povos em outros lugares. Porém, a teoria dele foi mais voltada para a relação entre o Estado e a sociedade civil. Então, Harvey fala que a base teórica do marxismo-leninismo, ela se tornou ambígua. Diante disso, ele elaborou uma teoria com base nas relações espaciais e no desenvolvimento geográfico sob a ótica capitalista, onde ele usou como método o materialismo histórico dialético, que é um método que procura socializar as ideias marxistas ao espaço geográfico. Ele diz que o espaço geográfico é sempre o domínio do concreto e do específico, e Harvey nos traz aí uma indagação. Será possível a elaboração de uma teoria do concreto e do específico no contexto das determinações universais e abstratas da teoria de Marx sobre a acumulação capitalista? Pode passar. Então, ele fala aí também, falando um pouquinho, dando continuidade, falando da produção da organização espacial, ele diz que na circulação do capital, o propósito e o objetivo dos envolvidos deve ser controlar o tempo do trabalho excedente e transformá-lo em lucro dentro do tempo de rotação socialmente necessário. E Marx diz que o capitalismo ele é caracterizado necessariamente por um esforço permanente
da superação de todas as barreiras espaciais e da anulação do espaço pelo tempo. Nesse primeiro ponto da circulação do capital, é expresso aí o espaço como mera inconveniência. E nesse segundo tópico, esse objetivo da anulação do espaço pelo tempo foi aí, né, alcançado por meio de configurações fixas como o sistema de transporte, trazendo um pouco mais para a atualidade também, todo esse advento aí tecnológico da internet. Então, nessas ideias, Harvey diz que surge uma contradição, que é a organização espacial como necessária para superar o espaço. Ou seja, o espaço, que aparece como uma inconveniência a ser superada, ela precisa de uma reorganização do mesmo. Então, ele diz que a tarefa da teoria espacial, no contexto do capitalismo, consiste em elaborar representações dinâmicas de como essa contradição se manifesta por meio das transformações histórico-geográficas. Pode passar. Então, a reflexão, Harvey introduz aí a reflexão espacial com base na acumulação do capital da teoria marxista. Eu fiz um bem simples esquema para representar as crises capitalistas entendidas por Harvey como crises de sobreacumulação da força de trabalho e do capital, que são aí agentes motrizes no desenvolvimento capitalista. Então, essa força de trabalho ocasionando um desemprego e o capital, uma enorme mercadoria, capacidade produtiva, moeda, gera aí um excedente, grande quantidade. E que uma solução temporária capitalista a isso seria a produção de um espaço que serviria como um depositório para absorção desses excedentes, para absorvê-los e para rearranjá-los. Então, o Harvey busca integrar o espaço dentro da dinâmica dessa teoria da acumulação, para que possa ser compreendido os mecanismos de postergação das crises capitalistas. Pode passar. E as alianças regionais de classe, vinculadas vagamente no território e organizadas habitualmente pelo Estado, são uma resposta necessária e inevitável à necessidade de defender valores já materializados. Porém, tais alianças tendem a ser instáveis. Após a fixação desse novo espaço, ele tem tendência à formação de alianças que vão aí defender os agentes econômicos do seu território. Só que essas alianças, elas tendem à instabilidade por conta dos próprios processos de acumulação e sobreacumulação que foram tão bem descritos por Marx e que a Ana falou aí um pouquinho. Então, esse capitalismo selvagem aí tende a desestabilizar essas alianças. E a dinâmica capitalista, ela tende aí a desunir as alianças que ela mesma fomentou, e essa parte vai ser um pouquinho mais falada na próxima fala da Gabi. É isso. Oi, boa noite. Eu vou começar com a busca do ajuste espacial, e Harvey, ele coloca duas questões abordadas, né? Com base na tendência ao desequilíbrio, a aliança regional pode manter sua coesão e adiar a superacumulação e a desvalorização por meio da expansão e reestruturação geográfica. Os excedentes de capital e a força de trabalho podem ser empregados e remunerados ao se desenvolverem em relações externas com outras regiões. E o que ele chega de conclusão é que são resoluções temporárias, né? Quando você vai transferir esse excedente de capital e força de trabalho para outra região, essa região, ela vai se desenvolver, e ela acaba, às vezes, até superando a região que era a metrópole, né? E aí tem o que a gente conhece como colonialismo, neocolonialismo. Então, isso não adianta, e ele usa o exemplo da Grã-Bretanha com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele supera a Grã-Bretanha, e ele era usado para
aliviar esse acúmulo, né? E o que você pode fazer para evitar que isso aconteça, né? Você impõe formas dependentes de desenvolvimento na nova região. Aí esse desenvolvimento do novo capitalismo regional ele vai ser mantido sob controle, mas ele não vai se expandir rápido o suficiente para absorver esses excedentes que estão sendo gerados no país natal. E aí isso vira mais uma relação comercial, né? Você não vai resolver os problemas de superacumulação. E ele dá o exemplo da Índia sob dominação britânica. Ela era menos importante como campo de absorção de excedente do que os Estados Unidos. Isso vira um beco sem saída, que é literalmente o que ele escreve, né? E o que ele diz, assim, que você tem um longo prazo, né, desse período de transferir esse excedente de capital e força de trabalho, e esse longo prazo talvez seja muito longo. E essa é a forma de o capitalismo fazer uma pausa considerável para ele tomar um fôlego e garantir a sua própria sobrevivência por meio desse ajuste espacial. E esse longo prazo, ele também pode ser denominado como crise de mudança profunda, né? Você vai ter uma nova configuração geográfica para acomodar melhor a dinâmica tecnológica, conflituosa e vigorosamente expansível do fluxo de capital indócil e mutável. Então, você só está passando de um lugar para outro, mas você sabe que depois esse lugar vai estar tão acumulado quanto o inicial. E aí tem uma outra questão. O que acontece quando, por qualquer razão, o ajuste espacial é impedido e as dívidas contraídas pelo deslocamento espacial vencem? Ele vai explicar a parte do Marx, né, que a teoria da superacumulação e a desvalorização vai revelar o intenso poder destrutivo existente sob a fachada do capitalismo, relativo ao progresso tecnológico e à racionalidade do mercado. Então, é a guerra de todos contra todos. É aí que o capitalismo ele se mostra que ele realmente é, que as pessoas elas vão fazer de tudo para se sobreporem das outras, né? E ele vai usar o Lenin, em que ele enfatiza a conversão do processo em lutas econômicas, políticas e militares entre Estados-nações. Então, quando acontece quando você tem esse conflito, acontecem esses processos de lutas, né? E tem uma parte muito interessante dessa questão aqui desse texto, que a busca pelo ajuste espacial ele vai converter a ameaça da desvalorização numa luta entre alianças regionais instáveis. Então, essas regiões instáveis elas vão se virar como se fossem os blocos econômicos. São basicamente isso, são esses países que estão instáveis e que eles estão tentando sobreviver naquele momento. As guerras comerciais, o dumping, as tarifas e cotas, as restrições ao fluxo de capital e ao câmbio, as guerras relativas à taxa de juros, as políticas de migração, conquista colonial, subjugação e controle das economias independentes, reorganização forçada da divisão territorial do trabalho, dos impérios econômicos e, finalmente, a destruição física e a desvalorização forçada resultante de confrontação militar e de guerras podem ser consideradas como parte e parcela dos processos de formação e solução da crise. Então, tudo que a gente está acostumado com o capitalismo é basicamente formação e solução de uma crise que está sempre, né, nesse ciclo em espiral. Passando para a parte da geopolítica do capitalismo, em 1983, né, nos anos 80, o desemprego ele vai ficar acima de 10% na maioria dos países industrializados, com exceção do Japão, né? O Japão ele estava em ascendência naquela época. E a capacidade produtiva ociosa e os estoques não vendidos vão atingir níveis sem precedentes. E ele vai comparar, o cenário vai ser similar com os anos 30, né? E vai até dizer a questão da Segunda Guerra Mundial, que isso foi uma forma de aliviar aquela crise. A cooptação e a repressão no país natal e no exterior para manter o mundo livre e liberado para a circulação de capital torna-se o tema política dominante.
vão ser criadas novas alianças geopolíticas, e essas alianças elas vão estar dentro de uma estrutura internacionalista. E ele vai usar a questão da ideologia para assegurar que aquelas alianças elas se mantenham unidas. Então, é aquela questão da ameaça soviética e o anticomunismo, né? Então, é o capitalismo versus o comunismo. Isso vai criar esses blocos econômicos uniformes, né? Aí a superacumulação e desvalorização vão se manifestar por toda parte, e a coesão interna do mundo capitalista como um todo, assim como das alianças regionais de classes dentro desse mundo, ameaçam se desintegrar num caos de competição e forças antagônicas. Então, é isso, você vai competir, você vai criar sempre o inimigo para manter sempre esse processo de desenvolvimento. Então, quanto mais, melhor, vender mais e etc. Ele vai chegar na conclusão de que o capitalismo ele não inventou a guerra, né? Ana, pode passar, eu acho. Eu acho que eu tinha. Esse. O capitalismo ele não inventou a guerra, mas ela não vai se desaparecer do cenário humano com o fim do capitalismo. Então, não é só porque o capitalismo um dia pode acabar que essas guerras também vão acabar. Mas, ao mesmo tempo, o Harvey ele vai dizer que a teoria dele, ele considera que a substituição do modo de produção de produção capitalista é como uma condição necessária para a sobrevivência humana. Então, como é que a gente vai conseguir sobreviver se sempre a gente vai ter essa superacumulação, né? Uma hora não vai ter espaço geográfico suficiente para você depositar essas pessoas que estão sem emprego e essa quantidade de acúmulo de capital. E é isso. É isso? Olha, muito obrigado pela apresentação, assim, uma ótima apresentação aí num capítulo difícil, né, geopolítica do capitalismo, né? Parabéns a vocês três aí que fizeram uma ótima síntese, né, de um capítulo que, nesse sentido, o Harvey vai entrar em uma série de... talvez esse capítulo de 1981, né? Então ele é meio que um prenúncio, ou assim, muito sintético do livro Os Limites do Capital, que é da mesma época, né? Então tem ali fazer uma espécie de síntese, né? Assim, então muito teórico, muito por dentro da teoria marxista, né? Então, breve comentário aqui, não sei se vocês chegaram a ver um texto que eu coloquei lá na biblioteca da disciplina, um texto do Paul Claval, que é um importante geógrafo francês, um antimarxista, que ele faz uma crítica, né, ao David Harvey, dizendo isso, assim, que o Harvey meio que força a barra, né, de ver espaço, entre aspas, de ver geografia numa teoria eminentemente histórica e uma teoria eminentemente da economia política, né? Então é como que se a ideia de que para Marx o espaço, a geografia não interessavam, seria isso que o Paul Claval, o Henri Lefebvre, num momento pelo menos, defendiam, né? O Harvey ele procurou ir pelo caminho contrário, né? Basicamente, assim, se eu puder sintetizar muito, assim, né, um slide do que vocês apresentaram, né? Esse esquema mesmo, né, de que é inerente ao capitalismo. O capitalismo é uma relação, então são relações sociais que se estabelecem, relações sociais e econômicas que se estabelecem e que levam, inevitavelmente, a crises. Vocês deram exemplo, que é clássico, né, da crise do café no Brasil, crises de superacumulação. E essas crises têm, primeiro, assim, vamos dizer, efeitos, né, como crises, como muitos desempregados. As crises são marcadas, né, claro, por um excedente de mercadorias, por um exército de mão de obra de desempregados, né, e para onde isso flui, né, quer dizer, assim, uma solução, o capital fixo, que na verdade aí tem um problema, né, que até o
Paul Claval comenta sobre isso, né, que tem um problema de tradução, às vezes, para o português, né, porque, sim, ele fala em capitais fixos, como hidrelétricas, rodovias, etc., mas também é a famosa ideia do ajuste espacial, né, quer dizer, o capital vai buscar, o capital, óbvio, não é um ser vivo, né, não é um ente, não é uma entidade, né, mas assim, as relações capitalistas e todos os... De forma, é claro que isso não se dá de uma forma tão consciente, assim, né, mas a irracionalidade ou racionalidade do capital vai buscar o quê? Novos espaços, novos territórios, se a gente quiser dizer assim, né, para investimento, em várias escalas, né, e ele fala, por exemplo, no caso da geopolítica, está falando de escalas mais nacionais, né, mas também nas escalas regionais, né, por exemplo, é notório, né, a gente vê assim como que tem, nos últimos 30 anos, pelo menos, grandes processos de desindustrialização, desconcentração industrial. Então, essa lógica, né, sempre entre concentração do capital, que é diferente também de uma concentração de dinheiro, né, num lugar, e a concentração também da atividade econômica. Bom, muito sinteticamente também uma fraqueza, né, que o Paul Claval apontaria, e que, vamos dizer, as chamadas, algumas, né, pelo menos, teorias pós-modernas criticariam no David Harvey, né, seria que um excesso assim, de uma geografia voltada para econômica, quer dizer, de uma geografia econômica, e não dando nenhum lugar, né, nenhum lugar, né, não dando possibilidade, na teoria do Harvey, de entrar em outros recortes que não recortes de classe. Né? Então, por exemplo, as questões de gênero, etc., né, muito caras, né, a geografia contemporânea, não entrariam, né? Porém, assim, muitos consideram que o que está ali é um pilar de uma geografia crítica, quer dizer, então é possível falar, avançar, sim, repito, o texto de 40 anos atrás, né? Mas o mais importante, foi talvez um dos primeiros autores, né, que trouxe essa questão de dizer que é possível ter, não vou dizer assim exatamente uma interpretação geográfica de Marx, não é isso. Mas é possível, a partir da teoria de Marx, né, construir uma teoria geográfica e perceber, sim, que nos movimentos da economia, nos movimentos do capital, há questões eminentemente geográficas. Você falando, por exemplo, em estruturas geográficas, centro-periferia, essa era uma estrutura clássica, né, quer dizer, eu digo centro do mundo, periferia do mundo, né? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Então, Harvey, Milton Santos, outros geógrafos também não marxistas, creio que eles bebem dessa ideia, né? E ganham com essa discussão toda, dizendo que também esses esquemas, né, como do sistema mundo, etc., eles são mais complexos, né? Quer dizer, então essas próprias estruturas, centro, periferia, elas podem se reproduzir nas mais diferentes escalas. Acho que isso é uma questão muito importante para a gente pensar a geografia, até na escala do urbano. Então, é um texto também muito, né, econômico, uma geografia econômica muito complexo, mas a ideia é que a gente possa a partir daí, né, pensar questões, claro que não é para uma disciplina, né, para a vida toda, né, questões de fazer a geografia de forma crítica, né, principalmente, e de perceber que essa dimensão, né, espacial e territorial da economia e do capital, né, e de questões também sociais e culturais, né, do capital, essa dinâmica toda, ela é extremamente geográfica. Eu queria ouvir se vocês têm alguma questão, assim, ou alguma outra discussão, né, que a gente possa Então, professor, tomar. a gente pode perceber que a crise econômica ela é cíclica, né? Sim. Nessa teoria do Harvey, é um cíclico, né? Então, uma hora vai melhorar, uma hora, né? E sempre fica nesse impasse, né? Então, ele fala, né, no texto dele também, eu assisti, fui mais além, assisti também, li alguns artigos, assisti algumas palestras dele, ele compara como uma espiral sem fim, que ele fala aí que vai acontecendo esses processos de formações e dissoluções de crise, formações e dissoluções. Talvez dentro de uma teoria mais cruel,
de conspiração, esses processos, né, de acúmulo de pessoas e de materiais que não talvez inventaram a guerra, mas se beneficiou com a guerra e vem se beneficiando ao longo da história, né? Primeiro a Guerra Mundial, depois 29, né? 35 começou, 38 na real, e depois com a Guerra Fria, e depois com os eventos do Golfo, e Irã, etc., e agora a Guerra Terror, e agora a pandemia. Será que tudo isso é um processo de expurgo? Meio teoria do caos, meio teoria, sei lá, né? Cruel, mas ainda assim é uma solução, né? Talvez cíclica que pode ser feito no sentido de reparar esse acúmulo de pessoas e de coisas que vocês acham. Sim, fazer um comentário, assim, exato, né, das três falas, né? Sim, é um processo cíclico e aí, claro, que ele também se fundamenta em vários antecessores, né? Kondratiev, que é um economista, foi, né, um economista russo que fez uma série de estudos estatísticos sobre grandes e pequenos ciclos do capital, né? Então, grandes ciclos de ascendência, grandes ciclos de descendência, o que outros geógrafas da geografia crítica também pontuam, não é exatamente uma crítica ao Harvey, mas é que essa espiral, Elaine, como você falou, né, ascendente, que tem momento, o Harvey de uma forma também aponta isso, né, mas tem momento de esgotamento que hoje, né, para os anos 2000, quer dizer, no século XXI, né, muitos dizem que talvez seja uma questão ambiental, né, seja o limite mesmo, assim, físico mesmo, né, da exploração do capital, né, Renan? Também, claro que as guerras, elas são motivadas, as grandes guerras do século XX foram motivadas por disputas entre imperialismos, disputas imperiais. Sim, né, elas são uma válvula de escape para os capitais, mas na verdade o que acontece é que a gente percebeu o quanto determinados países, alguns países, principalmente os Estados Unidos, como esses países saem vencedores das guerras, né, vencedores no sentido econômico, né? E também, né, a geografia crítica possibilitou também uma compreensão, uma visão mais imediata, né, por exemplo, da Guerra do Golfo, né, que é uma guerra contra o terror, uma coisa do tipo, ou uma guerra só pelo petróleo, mas mais que isso, também sobretudo, fundamentalmente, uma disputa de hegemonia mesmo, assim, de hegemonia dos Estados Unidos, assim, nos Estados Unidos nos seus momentos, assim, de maior furor, né, imperialista, né, quer dizer, isso se dá ali no começo do século XX, se dá depois da guerra, se dá na época da Guerra Fria, e tem um momento ali também que o 11 de setembro, por ali, né, são um pretexto para os Estados Unidos tentarem de novo um lugar numa ordem mundial, né, quer dizer, então é absolutamente geopolítico, mas o quanto que a geopolítica precisa ser a ideia de uma geopolítica crítica, não, né, vocês vão depois ver a disciplina de geopolítica, né, mas não como a geografia quase sempre fez, né, pessoal, assim, uma espécie de geografia política defensiva, quer dizer, o elogio aos estados, aos grandes capitais, né, quer dizer, a geografia é uma questão da história da geografia, né, o quanto que ela também trabalhou, né, muito para interesses, né, quer dizer, quando o Harvey começa o texto dele, ele fala um pouco isso, né, a geografia tem um papel, assim, muitas vezes como disciplina mesmo, né? Um papel a favor, né, de posturas estatais, né? De interesses estatais, de interesses outros que não a formação de um pensamento crítico, né? E eu imagino né, que nosso papel, né, como professores de geografia, que eu considero que vocês são, né, geógrafos, apenas numa etapa diferente da vida profissional do que eu, né? Mas enfim, nós todos, né, somos geógrafos e temos que ter não é uma questão de engajamento político, mas temos que ter o engajamento crítico, né, com a geografia, e o Harvey contribui essencialmente muito para isso, né? Assim como talvez um autor que eu comentei muitas vezes com vocês, assim, um autor que tem me interessado muito, Neil Smith, também é um cara que escreveu um pouco, eles não são exatamente contemporâneos, o Neil Smith foi orientando do Harvey e escreve muito já nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, escreve numa época meio parecida, né,
mas é de uma outra geração, né? Assim, que é um cara que começou a escrever muito cedo, mas ele até os anos de 2010, por aí, tem muita coisa muito interessante aí, né, para a gente pensar. E, para terminar, né, pensar também que, sim, quando a gente fala em temáticas de gênero e qualquer outra que envolva outro tipo de recorte, né, que nem não um recorte de classes, é possível perceber nessas questões todas culturais, por exemplo, né, também um aspecto crítico, né, e também um pensamento a partir das contradições que existem no capitalismo, quer dizer, a própria cultura em si, né, ela é muito, logicamente, né, muito um produto também desse mundo, dessas relações todas, né. Não é à toa que, para a gente estar falando de paisagem, né, a gente percebe toda uma produção intelectual e até de uma paisagem simbólica do mundo a partir de quem? Né? A partir da grande indústria cultural americana, estadunidense, né? O quanto que ela hum, exerce uma influência absurda no mundo, né? E também a ideia mais pós-moderna de que a gente deve, como a gente lida com isso, né? Quer dizer, não é simplesmente criticar, mas a gente, inevitavelmente, a gente impactado, né, influenciado por essas culturas. E, inevitavelmente, a gente dá nossas respostas, que são reelaborações. Né? Isso é bastante interessante. Né? Hoje em dia se fala muito das geografias do Sul, né, das epistemologias do Sul, quer dizer, que são os nossos, mais que nossos olhares, as nossas construções teóricas. Então, se tem um pilar, né, dessas geografias do Sul, né, essas geografias pensadas a partir, né, de países antigamente chamados, né, subdesenvolvidos, esse pilar é o Milton Santos. Né? A partir daí, tem uma série de outros autores, né, e isso é importante a gente também ter em mente, que não é ideia também de falar, pô, mas por que ele é o David Harvey, não um autor brasileiro? Mas também a gente entender que é interessante, né, a gente conhecer, a gente precisa dessa via de mão dupla, né, em qualquer área, né. Bom, eu acho que a gente pode passar para outra apresentação, depois qualquer coisa a gente volta, né? Apenas também no sentido de que eu estou fazendo aí uma ponte, né? Para entender também um conceito que no início parece tão, né, ligado a um aspecto do visível na geografia, né? Assim, parece ser tão tradicional, né? Tão quase assim um antiquário, né? Um museu, né? Que é falar sobre paisagem, né? Mas é um conceito que a geografia se apropriou, né? Assim, conceito que na sua origem nada tem a ver com geografia, mas muito interessante também a gente pensar como a geografia, principalmente a partir dos anos 70, colabora e contribui para enriquecer o debate a respeito de paisagem. Né? Então, quer dizer, a paisagem na geografia ganha, principalmente na geografia e na arquitetura também, ganha um outro sentido, né? E aí, né, o Marcelo José Lopes de Souza, que é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tem um livro bem legal, né, que é Os Conceitos Fundamentais da Pesquisa Socioespacial. Ele vai realmente entender do conceito, né, e aí ele tem um capítulo que ele faz um apanhado, né, geral, da paisagem, como esse conceito foi mudando de significado, como que também as antigas e novas leituras, né, sobre a paisagem contribuíram também para pensar a geografia e também como funciona, né, dizer, a ideia de paisagem quando a gente quer trabalhar um temário da geografia, né. Então, assim, depois, como eu falei, né, se a gente quiser retomar alguma outra questão, a gente retoma, mas acho que seria legal, então, aí passar para a próxima apresentação, né? Amanda, Maria Helena, Fábio e Renan, que é sobre esse capítulo do Marcelo Lopes de Souza, né? Que é o capítulo sobre o conceito de paisagem. Maravilha, Fábio. Faz a projeção, por favor. Ou você quer que eu faça? Não, eu vou compartilhar aqui.
Deu certo aí, Fábio? Olha, deixa eu ver. Olha, espera aí. Não, vai tudo bem, tenta aí com calma. A gente Eu vou compartilhar. Tá aberto aqui, mestre. Quer que eu tente? Tá, beleza. Aqui, acho que meu aqui deu pau, viu? Vou tentar. Tá bom. Vou tentar mais uma vez aqui. Acho que tá dando certo. Tá. Tá, tenta compartilhar, em vez de compartilhar a tela, compartilhar a guia. Isso. Aí você vai lá, aperta o F5 ou aperta aquele botãozinho ali de exibir o slide inteiro. Oi, agora. Tá todo mundo me ouvindo? Tá Sim. certo? Tá bom. Então, o meu grupo ficou responsável pelo capítulo referente ao conteúdo sobre paisagens. E para dar para falar desse conceito, vamos utilizar o Marcelo Lopes de Souza. Bom, pode passar, Renan, o slide? Isso. Então, sobre a paisagem, a gente tem que analisar que tem duas vertentes que são trabalhados dentro do capítulo. O Marcelo, ele vai utilizar a cidade do Rio de Janeiro para que a gente possa ter uma percepção melhor, né? Porque falar de paisagem, a gente precisa delimitar, precisa ser visível. Então, não adianta eu falar para vocês o que é uma paisagem natural e cultural se eu não mostrar a imagem, né? Eu acho que é um trabalho que é 100% de imagem, assim. E nesse sentido, o Marcelo, ele traz no estudo de caso a cidade do Rio de Janeiro. E analisando o Rio, a gente pode ter a percepção que existe a paisagem como um contexto natural. Então, o que é uma paisagem natural? A gente inclui processos geomorfológicos, no caso, feições, né? O estudo, a gente vai ter esse estudo, né? Vocês estão no segundo semestre, né? Que eu não tenho semestre fixo, mas vocês vão ter uma disciplina de geomorfologia e vocês vão entender esses processos, essas feições e relevos geomorfológicos dentro do estudo da paisagem. E ele também fala a respeito da paisagem cultural. O que é uma paisagem cultural? Ela tem uma intervenção humana. Como ele está fazendo estudo de caso, a cidade do Rio de Janeiro, então eu vou pegar uma paisagem cultural do Rio de Janeiro, onde a gente pode ter essa percepção. Não sei se vocês já foram ao Rio. Vocês conhecem o Rio de Janeiro? Todos conhecem? Ou não? Então, não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas eu vou pegar a Candelária, que é o centro do Rio de Janeiro, Teatro Municipal e a Biblioteca Nacional, né, que é uma coisa muito famosa no Rio, onde são construções culturais, né, que tem essa intervenção humana, foi feito para isso. E, no caso do Rio de Janeiro, é uma coisa muito peculiar, onde o Marcelo ele tenta trazer esse resgate da paisagem como um produto. Como assim a paisagem como um produto?
a paisagem ela acaba tendo um processo de segregação socioespacial. No Rio de Janeiro, percebe-se nitidamente como funciona toda essa delimitação. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o Pão de Açúcar, que é um dos atrativos muito, muito famosos, o Cristo Redentor. Pode passar os slides, mais os slides. Isso mesmo. Então, não sei se vocês conhecem, todos conhecem o Pão de Açúcar, que é um dos atrativos naturais e culturais muito, muito famosos no Rio, né? Por que ele é cultural? Ele é cultural porque ele também tem essa intervenção humana, ele não é 100% natural, e onde você consegue ter uma percepção da paisagem natural e também uma paisagem histórica, né, que marca uma história, uma memória. Vocês também vão estudar a fenomenologia, que entra mais nessa geografia cultural, que entra na parte de história, de memória do lugar, né? Então, o Marcelo, ele trabalha com as paisagens são formas que podem ser naturais e culturais, e como elas são aglomeradas dentro do espaço geográfico. Agora eu vou dar a palavra para o meu amigo Fábio. Tá. Nessa parte onde tem essa pintura, essa escultura, o autor ele retrata que a nossa impressão, a primeira noção que temos de paisagem, nos remete a pinturas, expressões artísticas em si. Nossa primeira impressão, inicialmente, quando falamos de paisagem, tá? Tem essa pintura, o Nascimento de Vênus, e a escultura do Michelangelo, que é a escultura de Davi. Essas duas, elas se relacionam muito à questão da paisagem, pois foram construídas, feitas no Renascimento, que seria o fim da Idade Média para a Idade Moderna, onde representa uma concepção nova de paisagem para aquela ideia atual. No qual essa questão da Afrodite seria uma questão mais de estética, que é muito utilizada atualmente para a modulação do marketing e do... Pode estar, Zé Bichinha, já falei a minha parte. Tá. E na questão do Davi, é muito interessante porque ela faz uma retomada da figura do homem, contraponto aquela paisagem da idade medieval, que seria mais voltada para a questão da igreja em si. Seria uma modulação, uma concepção de uma imagem atual, mas voltada principalmente para a questão artística, inicialmente, da paisagem. Pode mudar o slide. Aqui, nessa questão, no texto, ele retrata a paisagem rural e urbana. Ele usa o termo, no texto, da paisagem periurbana, em que uma determinada cidade tem uma zona que é mista entre o rural e o urbano, porém, para se saber se aquele local, aquele espaço geográfico é rural ou urbano, ele sabe que tem o conhecimento além da visão da paisagística do local. Pode ser que tenha uma criação de gado, uma área não urbana, uma área mista, rural com urbano, porém, muitos desses locais, eles acabam aderindo uma paisagem rural e em questão de imposto também, porque há uma diferença entre uma arrecadação de imposto do rural para o urbano, que é o dito imposto territorial urbano, que é o ITR, e o imposto territorial urbano, que é o IPTU, porque é mais fácil uma cidade ter um espaço rural
na questão do imposto tributário do que do urbano. Ou seja, a paisagem em si, ela demonstra uma visão rural, mas com tecido urbano, que é diferente de uma área periférica urbana. Seria um periurbano, aquela área mais mista, mais propriamente dito como tecido urbano. Ou seja, cabe mais uma. Para sabermos disso, para saber além da paisagem, sabe que tem uma investigação sobre como de fato acontece ali, como pesquisas de campo, propriamente dito, questionário urbano também, para saber se de fato aquela paisagem significa aquilo que de fato o que é exposto na grande, que é exposto como cartão postal em si, né? Pode continuar. Aí agora vou passar para o Renan. Só tinha que liberar aqui minha voz, que não estava liberada. Beleza. Já volto lá. Tá, calma aí. Então, a gente parte pela essa preâmbulo, né, sobre a paisagem enquanto uma observação inicialmente visual, como colocou bem a Amanda e o Fábio, que é inspirado na arte cultural, na arte, né, na pinturas e contemplações, passando pela questão religiosa, de estudos e espíritos, no sentido de contemplação mesmo, e passa no sentido a compor uma questão de todos os sentidos. Então, a paisagem, uma das definições do livro é que a apreensão da paisagem ela se dá por todos os sentidos. E, assim, ela é uma apreensão do sensível. Quando você estuda a paisagem quanto método de estudo geográfico, assim como colocou o Fábio, tem uma certas preocupações. A gente pode confiar, desconfiando. Quando a gente observa uma paisagem, a gente não está por dentro somente na observação sensorial de tudo que acontece naquele espaço. Então, a gente precisa descrever, mas observando também outros pontos, como o Fábio bem colocou, né, a questão urbana, do periurbano, a questão do rural. Às vezes a gente está vendo uma paisagem onde predomina-se o verde, mas a gente pensa uma paisagem rural, mas todo o comércio, todo o tecido urbano, como o Fábio colocou, ele vem de análise de comércio, de como é feito o processo da população e tudo, uma população que não segue esse ideal. E essa paisagem, enquanto... Deixa eu passar aqui. Essa passagem, enquanto uma exploração comercial, ela pode ser mexida através do homem, e como também pode ser feita de uma forma natural. Então, quando a gente analisa, a gente pode ter que prestar atenção, além dessas questões de outros campos, outras fontes, mas também prestar atenção como ela foi antrópica, não foi antrópica, se foi mexida, se não foi mexida, foi uma coisa proporcional. Então, o estudo histórico do lugar, enquanto paisagem é uma coisa mutável, é importante a gente tem que estar vendo essa questão. Quando se fala de exploração, a gente pensa numa questão turística até, a gente pensa muito no sentido de explorar um espaço, um recorte do espaço, como cartão postal, ou como dentro de uma questão de beleza. É trabalhado uma ideia de beleza natural para venda. Essa exploração ela perpassa uma questão, seja cultural ou seja natural, no sentido de explorar essa beleza, né, que é uma questão até pessoal, dentro de um grupo, dentro de valores, no sentido de vender. Seja o processo de turismo, seja o processo de venda de padrões culturais, como o próprio professor colocou nesse fala anterior, né, nessa venda cultural do que é o país, do que é a ideia. Só que esses recortes, eles têm uma problemática,
porque eles trabalham essa ideia simbólica, trabalham essa ideia do valor simbólico do espaço, dentro do que as pessoas entendem como aquilo sendo o lugar, né, como Rio de Janeiro que a gente foi colocado. Eu mesmo sou carioca e digo para vocês, eu nunca fui no Cristo Redentor. Vim de lá e eu não vivi esse Rio de Janeiro simbólico, esse Rio de Janeiro comercial. Eu fui sim no Pão de Açúcar, que vocês estão vendo na imagem, mas ainda assim eu fui quando criança no processo de escola. Mas no Cristo até hoje eu nunca fui, ou seja, a gente não vivenciou essa favela, essa cidade comercial. A gente vê muito a própria praia de Copacabana, que é uma praia muito visada, muito comercializada, e quando você chega lá, você vê uma paisagem, vê um estereótipo de pessoas que não são dali. Não são os brasileiros que frequentam, basicamente. E os que frequentam lá não frequentam nem durante o fim de semana, porque eles têm uma questão de fim de semana quando o povo invade a praia. Então, quem mora, de fato, no entorno, eles frequentam durante a semana, ou seja, são hábitos que a gente não observa. Então, esses percalços são interessantes de a gente observar quando observa a paisagem dos lugares e não traçar aquilo como fato, sem consultar outras fontes, por conta justamente dessa segregação espacial que acontece, dessa invisibilidade, das visibilidades e invisibilidades que acontece dentro dessa observação espacial. Um dos exemplos interessantes que ele coloca no texto é como um recorte específico de uma área, como está nos mais anteriores, essas imagens eles não colocam as comunidades que existem no entorno. Se vocês forem ver, exatamente aqui, no Pão de Açúcar, essa aqui é a Praia Vermelha. Inclusive, a minha primeira faculdade foi Bruta Economia, eu fiz aqui. E eu digo para vocês, eu não frequentava essa praia, nem Copacabana, nem outras em volta. Isso aqui é a Praia de Copacabana, que é o Forte Copacabana, etc., que é a Praia do Leme. E eu não frequentava porque eu atravessava a cidade para chegar até ali. Ou seja, então as pessoas, de fato, elas não veem essa questão. E nessa parte aqui, que seria a parte da Urca, de fato, as pessoas que moram ali não têm tanta a questão de comunidade, mas toda essa área de Copacabana é cercada por morros, como vocês podem ver, e lá tem uma série de comunidades e não são retratadas dentro desse cartão postal, dessa ideia, dessa imagem. Então, há uma segregação no sentido de tirar esse poluente na imagem, na paisagem vendida para fora, que vem junto dessa questão da exploração. E essa paisagem dita poluída, né, que também é vendida para fora do país, para outros estados, do Rio de Janeiro principalmente, essa coisa da população pobre, das favelas, da ação policial, da polícia do exército em cima tudo isso é uma coisa também construída no sentido de, através dessa observação da paisagem visual, dessa coisa que a gente vende, não só da apreensão visual, mas também usando, né, nessa análise, como já é inspirado na parte da cultural, a gente pode perceber através da música, por exemplo, a música Rap da Felicidade, do Cidinho e Doca, que eles têm um trecho que fala exatamente assim, eu vou ler aqui que está no celular. Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela. Só vejo paisagem muito linda e muito bela. Quem vai para o exterior da favela sente saudade. O gringo vem aqui e não conhece a realidade. Vai para a Zona Sul conhecer água de coco. E o pobre na favela vive passando sufoco. Esse recorte ele é bem específico para entender exatamente como funciona essa questão de como é vendida essa imagem do Rio de Janeiro. E como essa segregação espacial, ela não retrata exatamente o que acontece dentro da comunidade, e o geógrafo que chegar e analisar uma paisagem sem outros estudos demográficos e socioculturais não vão ter essa compreensão. Então, a gente precisa muito prestar atenção nessa questão da visibilidade e invisibilidade. Outra ideia existe uma via expressa chamada linha vermelha, que passa pelo Rio de Janeiro, na parte, principalmente da Zona Norte do Rio de Janeiro, que ela passa por dentro das comunidades. E nela existe
uma espécie de paredes em volta da via expressa, que, por um lado, preza a questão da segurança da via, mas, por outro lado, ela é uma parede tão alta e é pintada com obras de arte, com figuras, no sentido de esconder o cenário poluído da comunidade. Ou seja, toda essa preocupação com a paisagem excludente, de segregar essa visão do que seria belo, o que não seria belo, também perpassa nessa perspectiva. Um exemplo também que conta com a ideia de como a observação da paisagem não é só visual. Existe um comediante que se chama Jordan Matheus, ele é baiano, e ele está aqui em São Paulo trabalhando, e ele fez um stand-up recentemente que ele falava sobre o Rio de Janeiro. E nesse stand-up, ele falava que as pessoas na praia ouviam um barulho de tiro, todo mundo ficava nervoso, e a pessoa falava, não, isso é longe, isso é perto. Ou seja, essa coisa do tiro, da bala perdida também, não é uma coisa visual, mas é uma coisa de audição, que a gente também remonta um pouco da paisagem vendida do Rio de Janeiro, né? Ou seja, através da arte, mais uma vez, a gente pode analisar como isso é importante, a gente ver, né, como a cultura do Rio de Janeiro, ela é retratada e é vendida no sentido de que a violência é um traço cultural da cidade, aparentemente. Um outro aspecto interessante, saindo um pouco do Rio de Janeiro, vindo para São Paulo, essa linha norte-sul, que se não me engano é 9 de julho, não é outra, é 23 de maio. A 23 de maio, que é essa linha norte-sul que passa no centro da cidade, ela era um corredor de grafites maravilhosos, até inclusive eu, quando vim para São Paulo fazer a prova, em 2015, ainda tinha esses grafites, eu achei maravilhoso. E logo depois que o até então prefeito, né, que na época, Dória, assumiu, e ele pintou tudo de cinza, esses grafites, e colocou plantas em volta dessa linha, o que ele estava dizendo ali? Ele estava dizendo que para ele, nos valores dele, nos valores que ele preserva, essa paisagem de arte urbana, para muitos, era uma coisa negativa, era uma poluição visual, segundo ele. E isso perpassa um pouco da vivência dele, que ele colocou essa região, assim como a região de Jardins, que tem essas árvores não, esses canteiros nas paredes, né? Ou seja, é mais uma colocação de valores e de ideias dentro da paisagem urbana, né? Que ele buscou a poluição, ele buscou entender que a poluição, que a arte urbana talvez seja uma poluição dentro da perspectiva dele. E, ou seja, é importante a gente ver como esse processo de visibilidade, invisibilidade carrega essa percepção da paisagem. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos de estudos de como a paisagem é observada e é trabalhada dentro da geografia e dentro de uma análise cultural da nossa sociedade. Segue. Então, eu vou ler um trecho aqui do Aziz Absaber, que saiu. A paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em todo sentido da palavra. Herança de processos fisiográficos e biológicos e patrimônio coletivo dos povos que, historicamente, as herdaram como território de atuação e de suas comunidades. Então, é um texto bem reflexivo, né? A paisagem pode ser entendida como uma herança, pois apresenta marcas e rugosidades produzidas pelos seus agentes transformadores, o homem e a natureza. Podemos entender uma paisagem como uma construção socialmente conduzida, como no caso das comunidades. Então, eu acho que essa parte da herança, ela é muito extensa. Na verdade, eu refleti muito sobre ela, né? E em história, a gente fala muito do que a gente quer ser lembrado, né?
das escolhas. Então, a transformação do ambiente, por exemplo, que nem o Renan citou muito bem, o Dória, ele mostrou muito quem ele era, né? Ele não consultou ninguém, e ele fez uma coisa como ele achava, no parâmetro dele. E foi muito questionado na época, porque a cidade, o prefeito, ele não é o dono da cidade, sim o zelador. E quando a gente fala em grafite, os grafiteiros, eles têm um código de ética. Se um grafitou uma parede, mesmo que a parede não é dele, né, não é propriedade dele, o grafite é. Então, para alguma intervenção, tem que se pedir autorização. E não foi pedido. E a cidade precisava muito de outras manutenções e não teve. E ele gastou muito dinheiro naquela obra ali. Então, o questionamento foi esse, né? Dentre outros. Então, o quanto é escolhido, qual que é a herança passada para nós? O quanto é escolhido que obra fazer? Obras de infraestrutura, elas não aparecem, né? Como as estátuas que se gastam tanto. Então, é para ver o que vai ficar para nós, né? O que realmente é para a comunidade, o que realmente é para ser visto pelo turista, a imagem que quer ir para fora, tudo isso é questionado nessa herança. Perfeito. É para refletir isso. Vocês estão me ouvindo ainda, não? Estamos te ouvindo. Sim, estou ouvindo. Maravilha. Eu vou só dar adendo nessa questão da herança e da estátua, né, que a Maria colocou bem. A gente viu agora recentemente essa estátua que pegou fogo não, né, atearam fogo, sem colocar valores e opiniões políticas, né, teoricamente, mas ela passa a herança de valorização de uma figura, no mínimo, contestável. E há um apelo, talvez, reacionário, no sentido de colocar essa lembrança do artista. Beleza? O artista talvez seja uma figura interessante para o bairro Santo Amaro, mas ainda assim a figura homenageada é uma figura extremamente questionável dentro da história escravocrata e genocida da construção da cidade. Então, é complexo a gente ainda endossar essas pessoas, essas ideias, né? Ou seja, a herança cultural da cidade ainda é cercada e aprimorada por essas relações de apagamento e de valorização desse genocídio, esse etnocídio, né? Ou seja, então é importante a gente ver isso. A gente vê também um apagamento no sentido da paisagem do bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade era um bairro majoritariamente negro, criado, que tinham ruas intercortadas, que eram rotas de fuga dos quilombos, dos negros fugidos, dos escravos, etc. E hoje a paisagem da cidade, do bairro, é uma paisagem oriental, que foi feito dessa forma. Foi feito para ser dessa forma. Embora ainda tenha alguns vestícios culturais dessa paisagem cultural, da presença do negro ali, como Pretos Novos e a capela, acho que esse é o nome da capela agora, o cemitério tinha ali também. Até isso, ela está escondida por trás de um prédio. Ou seja, como esse apagamento, ele, arquitetonicamente, como até o professor colocou, ele vivo dentro da cidade. A paisagem ela é colocada de uma forma para apagar essa herança que a gente carrega. Ou seja, só lembrei disso aqui agora e foi interessante essa colocação da herança para colocar só 2 exemplos dentro da cidade de São Paulo, já que a gente falou muito do Rio, né? Oi, posso fazer as minhas intervenções? Claro. Posso? Então, eu estou escrevendo o meu TCC, e o meu TCC é sobre paisagem e patrimônio. E eu peguei como estudo de caso o Paranapiacaba. E, assim, como que a paisagem se transforma em patrimônio, né? Quando ela é valorizada por meio da intervenção das leis, né? Aí entra
ela é tombada, então tem o IPAM, tem outros, Unesco, tem outros órgãos que tomba, né? E como essa paisagem, ela também permeia o estudo do lugar, fenomenologia, como você colocou, né, no Rio de Janeiro, você é carioca, e você conseguiu colocar o estudo do lugar, a geografia cultural mesmo do lugar. Você conseguiu descrever a sua realidade, e a minha realidade foi diferente, a minha visão, eu sou turismóloga, né? E os meus trabalhos de campo, eram totalmente diferentes, porque era só, a gente só analisava, já tinha um viés só de analisar os atrativos naturais e culturais que são importantes para o turismo, sabe? E também eu achei muito errado o professor da época, ele nos levou para um passeio que foi no Morro do Alemão, que é de teleférico. E ele falou assim, olha que legal, aqui parece o Simba Safari, tipo como se fosse um zoológico, a gente olhando olhando no teleférico as pessoas, a favela. Eu achei aquilo muito pesado da parte dele. Eu acho que a gente tem que estudar, sim, a gente tem que se apropriar dos lugares, né? Não só olhar o lugar como uma questão simbólica, né? O Rio de Janeiro não é o Cristo Redentor. Uma vez eu fui fazer guia, né? De turismo, também trabalho de turismo, e uma pessoa falou para mim que o Rio era o Cristo. Ela associava o Rio à figura do Cristo. Isso para ela era a figura do Rio. Ela nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Então, são coisas que realmente a mídia acaba tornando aquilo como um produto. E não é um produto. É uma história, uma memória das pessoas. Entra mais no estudo da fenomenologia, que entra a geografia cultural, e isso não acaba não sendo ensinado. É só isso, professor. Obrigada. Então, Gente... professor, desculpa. eu ia comentar. Sim. Uma vez eu fui numa exposição, não lembro exatamente aonde, mas ele mostrava fotos de várias favelas, né? E não tinha legenda de onde que era. Então, realmente, você ficava muito confuso, não dava para saber onde é que era, né? Aí depois apareciam as legendas, então era espalhado em toda a América Latina, né? Então, quer dizer, é uma coisa reflexiva, o quanto a gente está igual, né? E quanto a gente é diferente. E, por exemplo, uma vez eu estava vendo um filme e passava o Cristo e passava uma favela. Achei que era o Brasil, né? O Rio de Janeiro era a Colômbia. Então, tem certas coisas que eu acho que a gente tem que refletir muito, e eu pensei seriamente no TCC, alguma coisa assim, porque é uma coisa ligada à memória e ao local. Por exemplo, você passa frequentemente por um lugar, não é um lugar estranho para você, mas quando de repente tira o prédio, você perde o que estava lá, você tem que pensar, voltar à memória, isso num lugar conhecido, hein? E você tem que fazer um esforço de memória para ver o que era aquilo. Então você tem que aí você pensa quanto podem ser manipulado essas lembranças e como você vai como tudo, né? Que eu falei, as permanências, né? Um fato que eu gosto muito de lembrar é o pátio do colégio, né? Que o pátio do colégio não é o original que está lá. Ele foi reconstruído no centenário, né, no 50 centenário, sei lá quando foi. Então, é uma memória construída, é uma memória que eles querem que a gente lembre daquela forma, né, o quanto a gente é manipulado nesse sentido. Gente, bom, é bem interessante essa discussão, né, acho que assim, quando a gente estava falando muito, e acho que ao longo do semestre, né, sobre uma concepção marxista, né, do espaço geográfico. Mas vamos lembrar lá dos textos sobre território, territorialidades, né? Eles vão para um aspecto que esse estudo da paisagem na geografia mostra as subjetividades, né? Fenomenologia e a geografia da percepção, por exemplo, a geografia dos sentidos, a geografia dos sons, né? Uma ideia também, como o Renan pontuou, né? Vocês pontuaram a questão da arte, quer dizer, então,
é possível fazer correlações entre geografia e literatura, sim, entre geografia e cinema, geografia e fotografia, mas para pegar uma questão teórica, né, é bem isso, né, é o trabalho com o visível, porém, né, a grande questão é que o aspecto mais rico e mais crítico é de trabalhar com justamente o que aqueles elementos da paisagem, aí tem que tomar um cuidado, né, para a gente nós não nos colocarmos como elementos da paisagem também, não somos elementos da paisagem, né, mas a ideia clássica, né, da geografia é sempre apresentar a paisagem visível com os seus elementos nós incluídos aí. Quer dizer, o caminho então é ir ao contrário disso, né, quer dizer, até mesmo assim os invisibilizados, né, assim, inclusive assim, as populações, e principalmente as populações invisibilizadas na paisagem. Então, muito bem, né, falado na questão, por exemplo, do grafite em São Paulo, né, aí dá para abrir um monte de temáticas, mas, enfim, essencialmente, né, por que, né, que são invisibilizados? Quem quer invisibilizar, né? A geografia dos monumentos. Tem na Inglaterra, nos Estados Unidos, uma corrente que trabalha com a geografia dos monumentos. Como vocês falaram também, né, o movimento do Borba Gato, né? Por que foi construído, né? Que interesses, né, que estão ali, né? Maria Helena, o que você falou aí tem a ver com o quarto centenário de São Paulo, né? Quando a cidade de São Paulo fez 400 anos, em 1954, teve uma série de festividades, assim, mas absolutamente, assim, como posso dizer, celebratórias, né? Quer dizer, então aquela coisa, nos 400 anos da grande cidade, da locomotiva do país, aí vem uma série de representações, quer dizer, a paisagem é uma representação, inclusive a gente pode pensar que é uma representação também que não é só aquilo que a gente vê como construção, mas aquilo que a gente vê, por exemplo, no cinema, numa tela, aquela paisagem está descrita num texto literário, né? Então aí que abre um caminho imenso, né? Por exemplo, conheço colegas, amigos meus que trabalham com uma geografia, trabalham na Argentina com uma geografia muito interessante a partir de fotografias, né? Inclusive fotografias que serviam para se pensar, no caso da Argentina, né? Que tipo de imigrante que eles queriam para a Argentina. Então, fotografias mais ou menos o seguinte, fotografias de arquivos das imigrações. Então, isso, assim, um processo extremamente racista, né? Que mostrava assim, olha, quem vinha por exemplo, da Alemanha, assim, era um imigrante mais bem-vindo, né? No Canadá também aconteceu isso, do que aqueles que vinham do leste europeu, ou que vinham do sul, da Itália, né? Então, isso tudo é muito interessante a geografia quando trabalha com isso, né? Eu coloquei aqui, deixa eu pôr para vocês o link de um documentário, na verdade, um vídeo, né, que uns alunos fizeram numa disciplina, uns 2 anos atrás, que eu dei a disciplina de Geografia Cultural, sobre os grafites, né? Então, mostrando também quem são as pessoas que fazem, né, assim. E também, já que está falando em temas, quer dizer, a apropriação também, a geografia, a paisagem, pode ser pensada também nos seguintes termos, né? Quem apreende, né, aquele lugar e quem vivencia o lugar. Então, ela vai para um outro caminho, ela não deve deixar de ser crítica, mas um caminho muito interessante, a apropriação de espaços urbanos, né, de espaços públicos, ou que devem ser públicos, né. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu moro perto da Praça Roosevelt, né, aqui em São Paulo, que é um local que a galera do skate, por exemplo, se apropriou ali, né. Mas o skate, por exemplo, ele foi até proibido na cidade de São Paulo pelo falecido prefeito Jânio Quadros, né, que foi presidente da República também, né, e foi prefeito de São Paulo nos anos 80, e ele proibiu, né, o skate, né, a prática, para vocês verem como as coisas são, né. Então ali também aquele espaço, né, que na verdade a gente vai falar muito lugar, né, o uso dos lugares, né, por um grupo, enfim, não importa qual, né, é algo muito interessante para pensar essa invisibilidade naquilo que se quer evidenciar ou não se quer evidenciar na cidade pelos aqueles gestores, né, principalmente, e também pelos detentores do capital, né. Falando mais uma vez sobre o Neil Smith, ele tem um texto muito interessante sobre uma região de Nova York e, de repente, as grandes empresas, as grandes companhias, as grandes imobiliárias e grandes construtoras começam a ficar de olho ali. Só que era um bairro predominantemente habitado por imigrantes porto-riquenhos, né? Então eles começam a ter todo um discurso de fronteira, como se fosse um velho oeste, né? E falar, então,
que era necessário conquistar aquela nova fronteira, aquela fronteira, usavam esses termos mesmo, né, assim, aquela fronteira selvagem, né, quer dizer, então, no sentido de que eles queriam apagar aquela paisagem marcada, a paisagem sempre ela não é vazio, assim, ela não é vazia de pessoas, né, mas apagar aquela paisagem dos imigrantes porto-riquenhos, era um bairro pobre, né, de Nova York, para quê? Para ser substituído por uma ideia, assim, de um bairro, visualmente falando, né, de um bairro para os ricos, né. Então, isso é um tema da geografia, pode ser geografia urbana, de várias geografias possíveis, né? Então é legal levantar isso, e sim, né, como vocês falaram no começo, tem uma perspectiva de trabalhar a geografia, vocês vão ver isso em disciplinas da geografia física, dos geossistemas, né, quer dizer, então é uma busca de entender também que a paisagem é vamos dizer assim, uma espécie de resultado, né, também nesse sentido da geografia física, né, de processos geomorfológicos, etc, etc, que é a locação, né, o sítio dos urbanos, né, onde uma cidade fica, onde, pensando numa dimensão metropolitana como a do Rio, onde as comunidades também estão, por que estão ali também, né, assim, de repente, em áreas da cidade, assim, sujeitas a ou inundações, ou a deslizamentos, e por aí afora, né, então é uma busca, né, nesse caso, de juntar características da geografia, aspectos da geografia física com a geografia humana, até porque é uma ideia teórica de fazer uma crítica a essa separação que é muito forte na geografia, né? Então, acho que um dos aspectos mais importantes é entender isso, assim, é o visível, e como é interessante a gente buscar, é importante, né, a gente buscar essa geografia dessa paisagem invisibilizada, né? O pessoal do Rio de Janeiro também, o Marcelo do Rio e também o Paulo César da Costa Gomes, eles têm uma proposta, por exemplo, a Letícia Ribeiro também, uma proposta de uma geografia da paisagem feita através, assim, de uma espécie de filmagem livre, né? Quer dizer, a gente simplesmente registra aquilo que a gente vê, por exemplo, sei lá, na praça, pensando em São Paulo, na Praça da Sé, o movimento das pessoas, né, para lá e para cá, o que elas estão fazendo, as características, etc. E depois eles escrevem, é uma geografia também que valoriza, né, a descrição, eles não consideram que a descrição seja uma crítica, não, a descrição teria uma criticidade importante, né? Então, nas geografias aí que trabalham com essas linhas, né, vão muito para esse tipo de ideia da topofilia, que o Ifotuan, um geógrafo vietnamita, cunhou essa expressão, né, quer dizer, e a topofobia também, quer dizer, então aqueles lugares que tem a memória, né, como você falou, Maria Helena, assim, aquela memória que de repente é querida por alguns, ou outros acham, não gostam daquele lugar, enfim, também quando se demole um prédio, qualquer uma edificação, aparece uma outra cidade, né? Então isso é bem interessante, né? Assim, a ideia de camadas, né, que a cidade tem. É uma perspectiva absolutamente diferente da que foi apresentada no primeiro, que foi comentado na primeira, né, na apresentação, que é uma outra ideia, né? Então também isso, né, assim, vocês perceberem e irem sacando, né, assim, descobrindo que perspectivas que são interessantes para vocês, né? Assim, essa perspectiva. A paisagem não é um sinônimo da geografia cultural, né? Tomar cuidado com isso, mas a geografia cultural, né, é um campo que abarca muito essas ideias, né? E foi no limite mesmo, né, de entender a paisagem fora da paisagem, quer dizer, as paisagens inventadas, as paisagens concebidas, como a paisagem do cinema, como eu falei, né? Só para terminar mesmo, né, assim, um dos melhores exemplos disso é o Orientalismo, né, um livro do Eduardo Said. Ele não era geógrafo, né? Ele tem um livro esse livro Orientalismo diz o seguinte, né, basicamente, que todos os estereótipos, né, imaginar e tudo que a gente imagina de exótico, né, de primitivo, né, em relação ao Oriente, e ele, claro, que condena todos esses termos, né, nada mais são do que uma invenção muito de longa duração, né, na história, uma invenção da arte europeia, né, desde o século
XVII, do século XVIII, mas principalmente a partir da literatura romântica do XVIII para o XIX, depois disso redimensionado até, né, pelo cinema, principalmente o caso do cinema americano, mas vários cinemas aí que criam estereótipos, né, sobre o Oriente, né. Então o Oriente é um contraponto seria, né, um contraponto com o Ocidente civilizado, né? Quer dizer, então ele é todo um caminho, toda uma construção cultural, né, que ele fala, europeia e depois também estadunidense, para reforçar uma ideia, né? Então isso é muito interessante também pensar que não é inocente, né? Quer dizer, essas produções elas são carregadas, é lógico, né, que elas são produtos do tempo delas, né? Mas elas são carregadas de aspectos bem complicados, né? Professor, você falando disso, né, relacionando até com essa questão de produção da mídia, sobre essas coisas, não sei se vocês estão acompanhando, por exemplo, a Olimpíada, né, quando você pega os comentaristas, sempre quando vai comentar sobre os esportistas asiáticos, a frieza não demonstra, olha, nenhum sentimento, a criança estava chorando, e olha a frieza dela, você fica tipo, gente, como assim? Ontem também no campeonato do skate, tinha uma skatista filipina, e aí o comentarista falando que, olha só, ela é a única skatista aqui asiática negra, todos são brancos, né, esse conceito de que, e aí, assim, é coisa, né, que é sutil, isso tá passando na Globo, né, é sutil, coisa que transmite aí o Brasil inteiro, tá todo mundo acompanhando, e aí, como é sutil, né, são coisas pequenas que a gente passa desapercebida, a gente não percebe, mas que vai construindo no nosso imaginário, né, isso de que, olha, asiáticos são frios, né, não tem sentimento, ou são todos iguais, né, também aquela imagem de que, todos eles são iguais, e coisa assim, você não consegue diferenciar, você fica, é bizarro, né, porque são coisas que pequenas. Uma outra coisa também dessa discussão de paisagem que eu estava lembrando, assim, por exemplo, uma imagem que eu vi aleatoriamente, assim, na internet esses dias, que era ali no centro de São Paulo, na região do parque, do terminal ali Santa Isabel, né, que é onde está a maior concentração da Cracolândia, e afins, era uma foto das pessoas ali em situação de rua, e aí falando, né, tipo, olha, crise humanitária. E aí nos comentários, acho que no Twitter que eu vi isso, alguém perguntando, nossa, isso é onde? Em Cuba? E não, isso é em São Paulo, né, um centro urbano aí gigantesco, comercial, e por que, né, que a gente tem essas construções, né, quando as pessoas pensam em São Paulo, pensam que é na Avenida Paulista, né, vai ver se pensa, não sei, em Guaianazes, né, cidade de Tiradentes, lugares de nos extremos, né, com extrema dificuldade de acesso, como o Renan estava falando, né, ele nunca foi no Rio de Janeiro, muitas pessoas dali também nunca foram na Paulista, né, e Exatamente. é muito louco pensar em tudo isso. E isso é interessante também, que traz uma ideia também de escala, né, mais local, né, mais próxima da gente, né, porque é isso mesmo, né, assim, uma cidade, e assim, os lugares, né, são inventados, às vezes mesmo inventados, né, para o consumo, né, isso é uma temática que parece, né, conceito de paisagem, né, a geografia trouxe bastante, contribuiu bastante, né. Pessoal, eu queria saber se vocês têm mais alguma questão, ou mais alguma coisa que vocês queiram comentar. Acho que não, mestre, de boa. Então, eu achei legal, olha, assim, gostei das duas apresentações, parabéns para vocês, né? Como eu falei, absolutamente diferentes, né? Então, não sei se mas eu optei por colocar assim, né? Mas para a gente perceber também como a geografia pode ser diversa, quer dizer, num esquema de aula presencial, isso aqui seria uma discussão por uma noite toda, né? Assim, né? Mas, sei lá, eu acho que também esse contraste é interessante a gente perceber assim, e que, na verdade, se a gente tiver, como eu falei, uma criticidade, a gente vai ver que a gente pode ter olhares críticos para ambas as perspectivas, pode ter um olhar muito formal para uma perspectiva marxista, e pode ter um olhar muito formal também para uma perspectiva paisagística, vamos dizer, né? Então, legal, assim, olha, eu agradeço vocês terem prestigiado. Vocês
teriam alguma coisa contra eu colocar essa gravação, vou colocar no mudo, mas eu colocar no YouTube. Eu tenho um canal que eu coloco, tem pouca coisa, tá? Mas Não, professor, eu acho legal, mas algumas aí coisas de como é que geografia. a gente faz para acessar depois? Você vai deixar o link? Depois eu passo o link, porque tem um Tá canal bom, que eu então. coloco algumas coisas sobre geografia, faz tempo que eu não ponho nada novo, né? Mas eu costumo às vezes colocar, assim, essas gravações de algumas aulas, quando eu acho que foi legal, né? Teve um debate, enfim, e uma boa qualidade das apresentações, eu acho legal. Aí, se vocês não se opuserem, eu gostaria de colocar lá. Daí depois, mas de qualquer forma... Deixa lá, já segue, já deixa a curtida. Tudo bem. Tudo bem? Fica lá para todo mundo vai curtir lá. E... Bom, mais uma vez, obrigado aí pelas apresentações, né? Assim, são coisas que daria para a gente discutir assim muito mais tempo, mas infelizmente nesse tipo de processo nosso aqui, né? Assim, remoto. Bom, basicamente, vou concluir então vou na verdade terminar a gravação, né? Mas por favor não saiam, né? Então, obrigado e isso, né? Assim, é importante a gente discutir as questões sobre o espaço como categoria da geografia, né? Espaço geográfico e paisagem, que, assim, inclusive, tem, talvez, disciplinas para falar sobre paisagem.